Ricardinho, tudo bem? Bom, boa tarde, gente. Eu sou o Luiz Fernando, o diretor executivo da Embala Nordeste. Quero dar boas-vindas a todos aqui no nosso Instagram, onde nós vamos iniciar então uma conversa com o professor Fábio Mestriner para falar a respeito do segmento de embalagem, que é algo apaixonante, né? Tenho certeza que todos nós gostamos muito. Eu particularmente atuo nesse mercado já faz pelo menos 30 anos e eu posso dizer para vocês que sou um grande apaixonado por esse segmento. E o nosso convidado de hoje, que é o Fábio Mestriner, é um professor, doutor, uma pessoa que tem já um relacionamento, um trabalho dentro do mercado de embalagem muito importante. Já foi presidente da ABRE, presidente da World Packaging Association, os grandes profissionais do setor, e tem uma colaboração importante, além de ser um grande professor, escritor, tem livros aí reconhecidos nas grandes universidades. E então a gente vai, nesse bate-papo de hoje, curto, né, praticamente 50 minutos, poder conversar um pouco, falar sobre o grande setor de design, né, de embalagem, e espero que a gente possa ter uma tarde bem rica, bem esclarecedora, aproveitar esses dias de pandemia. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Boa tarde a todos. Olha, vou te falar, o teu som agora tá tinindo. É que eu comprei esse negócio aqui para facilitar a nossa live e pedi para dar um upgrade na internet aqui em casa. Agora tá turbinado. Todo mundo está escutando bem, certamente, né, gente? Eu pediria então que Beleza. todos vocês que estão aqui já nos acompanhando, nós temos mais de 50 pessoas já nos acompanhando, que apertasse aí no aviãozinho que está aqui embaixo, aqui ó, tem um aviãozinho, e convide as pessoas, os seus conhecidos aí, que gostam do setor de embalagem e que gostam do Fábio Mestriner, para que possam acompanhar. É só apertar nesse aviãozinho que está aí embaixo e convide as pessoas aí, seus amigos, as pessoas do setor. Bom, boa tarde, vamos iniciar, Fábio, porque nós temos 50 minutos, é muito rápido, né? Boa tarde. Vamos lá. Então, eu quero dar boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou diretor executivo do grupo BMCom, organizador da Feira Embala Nordeste, além de outras 4 feiras segmentadas e produtos B2B que nós realizamos aqui no Brasil. Como resposta e para enfrentarmos o atual momento mais próximo de você, nós criamos a campanha Sempre Juntos BMCom, com ações direcionadas aos mercados em que atuamos, oferecendo oportunidades direcionadas de comunicação, marketing, conteúdos exclusivos nas mais diversas plataformas disponíveis. Mesmo em casa, estamos todos em casa, a organização da 13ª edição da Feira Embala Nordeste, prevista para os dias 1 e 2 de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará, continua a toda velocidade. Com previsão de crescimento em relação à edição anterior, ela apresentará novas e eficientes ferramentas disponíveis para a sua empresa se conectar, se atualizar e fazer mais negócios. A Embala Talks, plataforma de conteúdo feito especialmente para você, amplifica a sua abrangência e está também, a partir de agora, em todas as plataformas digitais disponíveis. Além da presencial, que este ano prepararemos para a ocasião da feira, no mês de dezembro. Mesmo distante, continuamos juntos e com objetivos comuns. Vamos dar início ao nosso encontro. Vamos falar hoje sobre o poder do design de embalagem. Em primeiro lugar, quero dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Nós já temos uma boa audiência. Boa tarde a todos, obrigado por estar conosco. E estamos nesse momento com 70, 68 participantes. Eu agradeço a presença de cada um que está aqui presente. Agradeço a Cliarte Clichês, agradeço a IBEMA, patrocinadora dessa live, e as revistas Embanews e Embalagem Marca pelo apoio e divulgação, e apresento para aqueles que
que ainda não conhecem, tenho certeza que todos vocês devem conhecer, o professor Fábio Mestriner, autor de livros didáticos sobre design de embalagem, adotado por mais de 30 universidades no país, professor da ESPM, EAD. O novo curso dele vai começar no dia 21 de julho. O site dele é www.mestriner.com.br. Acesse, tem lá 6 e-books gratuitos que vocês podem baixar imediatamente. Eu queria só avisar vocês que nós vamos ter então 50 minutos de live. Faremos um sorteio ao final de 15 almanacs publicados pela revista Embalagem Marca e fornecidos pela Cliarte e Clichês. E 2 livros do professor Fábio Mestriner também, que serão sorteados no final. E informaremos então no final da live. Boa tarde, professor. De onde vem, Boa tarde. De onde vem o poder do design? Bom, Luiz, toda vez que eu preciso entender algum conceito, vou pesquisar alguma coisa, eu vou no dicionário. Porque o cérebro humano, ele pensa com palavras, e as palavras governam o mundo. Portanto, a palavra design vem do latim designare. Designare, por sua vez, vem de desígnio. Portanto, design é desígnio. O que quer dizer que o design, o desenho, é algo que participa e interfere no destino daquilo que foi desenhado. O Homo sapiens, ou seja, nós aqui, né, deixou gravado nas pedras da África suas primeiras manifestações, seus primeiros desenhos, as primeiras garatujas. Eram os desenhos da infância da humanidade. Isso ocorreu há uns 20 mil anos atrás, e esses desenhos se chamavam petróglifos. Eles deixaram marcado a presença deles, que eles existiram naquele momento inicial da nossa jornada, né? Depois, mais tarde, mas bem mais tarde, vieram os desenhos nas cavernas, que todo mundo já viu, que é a arte rupestre. Os seres das cavernas, os homens das cavernas, eles acreditavam que aqueles desenhos davam a eles algum tipo de poder sobre os animais que eles caçavam. Portanto, tinha também uma função aqueles desenhos, né? Então, eu costumo dizer que o homem é um animal que desenha. Esse é o nosso maior diferencial em relação aos outros seres vivos do reino animal. Ou seja, a capacidade de materializar no plano físico imagens, ideias, pensamentos, né, que habitavam o plano do imaginário. Isso não é pouca coisa, viu, gente? Você transpor do mundo, né, imaginário para o mundo físico, ideias, pensamentos e tudo, é uma proeza que o desenho realizou. Então, nós podemos dizer que o poder do desenho vem justamente dessa função, de materializar as ideias e permitir que elas assim sejam compartilhadas por outros seres de forma estável e permanente, né? Então, toda atividade humana que requer um plano precisa de muitas pessoas para ser executadas. Por exemplo, né, tem um desenho como ponto de partida, um roteiro e um guia. Desde a construção das pirâmides, que precisou ter um desenho, né, as placas dos circuitos impressos, passando pelo design de interface dos aplicativos de computador e tudo mais que é fabricado ou construído. Este é o poder fundamental, né, o poder inicial, original do design e a sua função prática essencial. A função prática essencial do design é da onde vem o seu poder. Ele tem uma utilidade insubstituível para o ser humano. Muito bacana, Fábio. Eu gosto muito de conversar com você, porque você, além do mais, é um cara que conhece história, e a gente pode ficar aqui horas e horas conversando, né? Só para responder a pergunta, eu queria até dizer para as pessoas que elas podem fazer pergunta aqui pelo próprio chat aqui, e nós vamos procurar responder as perguntas se der tempo aqui durante a live. Se não,
pós-live, o Fábio vai responder para cada um, ok? E queria informar também para o Hernani, que perguntou, e para as pessoas também que querem saber, essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá? Então vocês podem, por favor, inclusive vou pedir para vocês, para que se registrem gratuitamente, se inscrevam gratuitamente no nosso YouTube, que é BMCom, B de bola, M de Maria, com, C-O-M-M, tá? É só entrar no YouTube, registre-se e lá vai ter esse vídeo e outros vídeos disponíveis. E na embalagem, Fábio, como o design chegou? Bom, o homem sempre precisou de embalagem, né? As embalagens existem para atender as necessidades e os anseios dos seres humanos, e conforme o ser humano foi se desenvolvendo, a sociedade foi se desenvolvendo, a embalagem também se desenvolveu, né? Enquanto a gente era nômade, tribos que vagavam atrás dos animais, coletores e depois caçadores, não tinha muita coisa para carregar. Mas quando surgiu a agricultura criou uma necessidade de embalagem. Foi preciso armazenar e proteger as colheitas, que eram difíceis de obter. Essa mudança para a agricultura gerou as primeiras agrovilas e as cidades. E as cidades geraram uma segunda necessidade de embalagem, porque os alimentos produzidos no campo precisavam ser levados para a cidade e distribuídos nas casas. Então, nós podemos dizer que conter, proteger e transportar são até hoje as funções básicas da embalagem. São as 3 funções básicas. Com o tempo, surgiu uma quarta função, que foi a necessidade de comunicar, porque passou a existir muitos itens, muitos produtos, e precisava registrar o que é que tinha dentro da embalagem. E isso aconteceu depois do surgimento da escrita. Existe uma coisa assim muito antiga, fundamental até, que foram os tubos de bambu rotulados, usados pela medicina do Egito. Eles guardavam medicamentos e para identificar os medicamentos, eles já tinham uma escrita, eles tinham papiros e eles registraram então essas manifestações, né? A escrita foi o que dividiu a pré-história da história. Com ela começa, então, a história, né? Agora, um dos primeiros exemplos, eu gosto sempre de citar isso, porque é uma embalagem prodigiosa, é um prodígio, é uma das primeiras manifestações de um projeto de design. É o barril de madeira. O barril de madeira, ele tem uma complexidade tão grande na sua construção que ele exigiu um desenho, ele exigiu um pensamento de projeto antes, porque ele é feito com ripas de madeira, mas essas ripas não são retas, elas são convexas, o meio delas é mais largo e ela afina nas pontas. E ela não tem um corte reto também, a lateral é chanfrada, ela tem um corte inclinado para que todas elas consigam compor, né, um cilindro com ângulos negativos nas pontas para que os arcos possam travar as pontas e fazer com que essa embalagem seja rígida e ao mesmo tempo hermética. O barril de madeira, ele está há alguns milênios sendo utilizado pelos seres humanos e ele é usado até hoje. Está em atividade até hoje, né? Mas conforme a sociedade foi evoluindo, a tecnologia, os materiais, como trabalhar com os materiais, também foram se desenvolvendo, né? Então, novas técnicas, novos materiais. Então, depois do barro, da madeira, aí veio o vidro, depois os metais, o papel, os plásticos. Cada material desse enriqueceu o mundo da embalagem, abriu novas tecnologias que permitiram desenvolver todas as embalagens que a gente conhece hoje, né? E hoje a gente sabe que o futuro da embalagem está justamente na integração dos materiais e das tecnologias. As embalagens do futuro, elas vão aproveitar o melhor de cada material integrados para atender necessidades específicas, né? Então, o design, como nós vimos no caso do barril de madeira, ele foi o fio condutor de todo o progresso, porque ele sintetiza, molda
todas as embalagens. É o design que faz isso. Muito legal, muito legal. Agora, professor, fala um pouco para a nossa audiência, que está crescendo bastante, tem muita gente conhecida, né? O Roberto Procolo, grande abraço, o Ricardo da Imanils, o Marcos da Embalagem Marca, o Luciano Daron, o Paulo Granato, um forte abraço para vocês também. O Mozart da Gráfica Cearense, Ceará presente fortemente aqui, todo o Nordeste, Pernambuco, estou vendo presente aqui também. Eu visitei a gráfica do Mozart, eu estive lá com ele uma vez. É uma gráfica, aliás, maravilhosa. Tem muita empresa, muita indústria muito bem estruturada no Nordeste do país. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso numa próxima transmissão que nós vamos fazer no dia 4 de junho. Eu pediria para o nosso pessoal do marketing, para eles colocarem aí, escrever para o pessoal o nosso endereço do YouTube, porque o pessoal está perguntando. Então, por favor, o marketing que vocês estão acompanhando, coloque o endereço do YouTube para o pessoal poder acompanhar depois a gravação, ok? Agora, professor, fala um pouco para a nossa audiência aí, que nós já estamos com quase 100 pessoas aqui, como o design de embalagem ajuda o negócio das empresas? Bem, a embalagem que nós encontramos no mercado, ela é o resultado da ação de uma cadeia complexa e multidisciplinar, né? Pesquisas demonstram que o consumidor ele não separa a embalagem do seu conteúdo. Para ele, os dois constituem uma única entidade indivisível. Então, por causa dessa complexidade e a importância que ela tem, a embalagem, o design de embalagem, ele exige conhecimento multidisciplinar, exige método, né? Eu vou te cortar um pouquinho, pera. O pessoal está pedindo para você baixar um pouco o volume do teu microfone, se você puder. Parece que está um pouco alto. Você consegue baixar um pouquinho aí? Sim. Consigo, sim. Pronto, baixei. Estão me ouvindo? Beleza, não, está ouvindo super bem, pode seguir. Então tá bom. Bom, então, voltando, né? Por causa da complexidade dessa atividade, da cadeia e das atividades que envolvem a embalagem, o design de embalagem, ele requer conhecimento multidisciplinar, método, né, para poder integrar todas essas informações em um único projeto. É o design que agrega valor e significado ao produto, porque ele é ao mesmo tempo expressão e atributo do conteúdo. Então, por sua enorme contribuição, a embalagem não pode mais ser usada para carregar o produto. Ela precisa ajudar o negócio da empresa. Como que a embalagem faz isso? A embalagem faz isso em 4 coisas principais, né? Primeiro lugar, na competitividade. O produto que não tem competitividade, que não tem uma embalagem competitiva, ele acaba superado pelos concorrentes, né? E não tem um desempenho muito bom. Como o design de embalagem faz isso? A primeira missão do design de embalagem é garantir que o produto não tenha uma embalagem inferior ao dos seus concorrentes. Isso é fundamental. Então, não adianta nada fazer o design de uma embalagem que eu acho bonito, o cliente achou bonito. Põe do lado dos concorrentes. Se for inferior à dos concorrentes, só vai ajudar o produto a ter um desempenho inferior ao dos concorrentes. Então, número 1 é competitividade. Número 2 é ferramenta de marketing. A embalagem é uma poderosa ferramenta de marketing a custo praticamente zero. Tanto os designers de embalagem, as agências de design, as indústrias de embalagem, as gráficas, todo mundo precisa lembrar aos clientes, às empresas usuárias de embalagem, que a embalagem é uma poderosa ferramenta de marketing. Existem dezenas e dezenas de ações de marketing já mapeadas que podem ser realizadas utilizando a embalagem como veículo, como ferramenta de marketing. Então, não dá mais para usar a embalagem só para carregar o produto. A embalagem precisa também trazer ações de marketing para ajudar, né, a empresa.
Outra coisa, a embalagem é um poderoso veículo de comunicação. A revista Advertising Age nos Estados Unidos, que é a bíblia, né, do marketing lá, publicou um artigo uma vez dizendo que a embalagem é a mídia do futuro, porque a embalagem, ela habita o mundo físico onde o consumidor vive. Ela vai na mão do consumidor, ela vai na mesa, ela vai na geladeira, ela vai na casa do consumidor. Então, ela tem essa oportunidade de conversar pessoalmente com o consumidor. Eu escrevi um artigo uma vez escrito assim, produtos que não tem nada a dizer. Gente, é inacreditável isso, você ter uma embalagem e você não ter nada para dizer para o seu consumidor sobre o produto, sobre a sua empresa, sobre as qualidades que ele tem e assim por diante. Não existe produto que não tenha nada a dizer. Então, não se pode mais desenhar embalagem que não converse com o consumidor. E por último aqui na nossa lista, a embalagem é o melhor elo de conexão com a internet, porque ela fala com o consumidor num mundo físico onde ele vive. Se depender só da internet, são milhões e milhões e milhões de sites, é difícil você conseguir encontrar. Então, não pode mais a embalagem deixar de ter algum elemento que leve o consumidor a estender o relacionamento com o fabricante, conhecer mais o produto e assim por diante. O QR Code, por exemplo, ele não custa mais caro, não custa nada você colocar o QR Code na embalagem. O QR Code tem que levar para um site, para algum lugar, aonde o consumidor estende o seu relacionamento com o produto, com a empresa, assim por diante. Então, essas 4 coisas que a embalagem pode fazer, ela não aumenta o custo da embalagem, né? O custo da embalagem é o mesmo, a empresa vai ter que pagar mesmo, faz parte é um componente do custo do produto. E se você não usar a embalagem dessas 4 formas, você está perdendo a oportunidade de aproveitar essa chamada. Deixa eu aproveitar aqui, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou lembrar que nós vamos fazer o sorteio então de 15 almanacs, que é uma publicação da revista Embalagem Marca, oferecida pela Cliart, e de 2 livros. Eu queria que você falasse rapidamente, Fábio, sobre esses 2 livros que nós vamos sortear. Muito rapidamente, vou te fazer a outra pergunta. Tá bom. Esses 2 livros, eles são livros que eu escrevi, fiz uma pesquisa de 3 anos e meio, importei livros do Museu Britânico, do Instituto Goethe, foi um trabalho, eu adorei fazer isso. Esse livro, ele conta a história da escrita, do papel, da gravura e da imprensa. Essas 4 histórias juntas, elas mudaram o mundo. E eu gosto sempre de lembrar que letra, desenho, é a mesma coisa. A letra é desenho, ok? A escrita, minha gente, ela separou 2 períodos, a pré-história da história. No momento que surgiu a escrita, daqui para frente começa a história. E daqui para trás é a pré-história. Então esse é o conteúdo desse livro. Quem ganhar esse livro tem sorte, porque é muito legal. Eu gosto muito desse livro. São duas pessoas que vão ganhar. Eu vou até responder aqui, porque está todo mundo dizendo eu quero, eu quero, eu quero. Então, tá legal. Ele vai acontecer no final, que bom. No final da live. As pessoas que estiverem aqui na live, o nosso departamento de marketing vai fazer o sorteio. E eu vou informar, então, quem são os ganhadores, ok? Legal. Vamos para mais uma pergunta. Que conselho, você até falou conselho o senhor daria, mas eu não vou chamar o senhor de senhor, né, professor? Apesar do respeito que eu tenho por você, aliás, você sabe muito bem disso, Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, então, Fábio. Que conselho você daria para os designers e para as empresas que os contratam? Bom, eu vou fazer alguns comentários aqui, na verdade, com a minha experiência, né? Eu estou há 43 anos neste negócio, passei minha vida desenhando, tive agência de design de embalagem, trabalho com embalagem há quase 3 décadas ininterruptamente e só fazendo isso, né? Então,
A primeira coisa que eu gosto de dizer para os meus alunos, para os designers, para todo mundo, é o seguinte: devido à complexidade da embalagem, os designers, eles precisam de muitos conhecimentos. O designer não pode parar de estudar, tem que continuar estudando. Tá? Não significa que tem que ir na escola, mas tem que continuar lendo, buscando informação, procurando conhecimento específico dessa área. Então, a competição na embalagem, ela acontece por cadeia produtiva. Então, o designer, ele precisa entender as cadeias produtivas para cada projeto, ele entender que a embalagem que ele está desenhando faz parte desta cadeia aqui, para ele entender isso. Visita a fábrica. É necessário visitar a fábrica do produto que está desenhando e, se possível, a fábrica da embalagem que vai ser produzida. Sabe, nada substitui a visita à fábrica. Você sempre aprende muito. Então, acho que visitar fábricas deveria ser um hábito dos designers. Tá? Segundo lugar, não existe design de embalagem sem estudo de campo. Tem que ir a campo, onde o produto vai encontrar o consumidor, onde o consumidor vai encontrar o produto, tem que visitar ponto de venda, tem que entender o que está acontecendo lá, porque a embalagem, como eu disse lá atrás, ela não pode de forma nenhuma ser inferior às embalagens dos seus concorrentes. Então é no estudo de campo que a gente consegue avaliar quem são os concorrentes que vão estar ao lado do produto se apresentando ao consumidor. E não adianta procurar os produtos na internet. Tem que ver em campo, em loco, o que está acontecendo na gôndola, igual o consumidor vai encontrar o produto. Terceiro lugar, eu chamo de foco na categoria. Então as pessoas costumam dizer, o produto concorre no mercado. Nenhum produto concorre no mercado. Todo produto concorre numa categoria. O macarrão não concorre com o sabão em pó. O sabão em pó não concorre com a margarina não concorre com o creme dental. Cada produto concorre numa categoria. Quando a gente olha para a categoria, fica tudo mais fácil de entender. Então, foco na categoria. O produto precisa levar em consideração a categoria em que ele concorre. Porque é o seguinte, cada categoria ela tem regras próprias, ela tem uma linguagem visual própria e ela tem uma hierarquia estabelecida que precisa ser entendida para não se correr o risco de fazer um produto que fica como se fosse um estranho no ninho, as pessoas não entendem direito o que está acontecendo porque existe uma lógica na categoria. E aí alguém me pergunta, mas a gente não pode romper com a linguagem da categoria? Sim, isso é uma estratégia. Só que essa é uma estratégia de risco, tá? Que só pode se correr esse risco com muito cuidado e com muito estudo da linguagem da categoria. E agora, a outra consideração que serve para as empresas também, que tiverem pessoas de empresa aqui assistindo, é o seguinte: conhecer o negócio do cliente. As agências de design precisam conhecer o negócio do cliente. Onde ele atua, o que ele tem como objetivo, se ele tem planos, como que eu posso ajudá-lo? Essa pergunta precisa ser feita pelos designers, pelas agências de design e pelas indústrias de embalagem. Assim, como eu posso ajudar o meu cliente? E muitas vezes a agência de design, por seu conhecimento, seu expertise multidisciplinar, ela pode enxergar coisas que o próprio cliente não está enxergando. Por isso que é importante estudo de campo, por isso que é importante estudar as categorias, porque as agências e os designers podem propor coisas para os clientes. Eu acho que isso deve ser um procedimento padrão, sabe? Sempre entendendo o negócio do cliente, como eu posso ajudar e como que eu posso propor coisas novas, coisas diferentes, né? Nesse sentido, o design não pode se limitar simplesmente ao que foi pedido para ele no briefing.
ele precisa questionar o briefing, ele precisa fazer um checklist daqueles temas que eu falei lá na frente, as 4 maneiras que a embalagem ajuda a empresa. Então, a primeira pergunta o que eu posso fazer para ajudar o cliente a ter embalagens que realmente enfrente os seus concorrentes, se possível, supere? Número 1. Número 2, uso da embalagem como ferramenta de marketing. Que ação de marketing o cliente está propondo fazer na embalagem? Ele não está propondo fazer nenhuma? Vamos sugerir. Comunicação. Que comunicação nós vamos pôr? Esse é o checklist dos 4 pontos que nós mencionamos lá, tá? Que ação de comunicação, o que nós vamos comunicar na embalagem? Essa é uma conversa que os designers e as agências podem ter com o cliente, né? E, por último, a ação na internet. O que nós vamos fazer para conectar a embalagem na internet para que o relacionamento dela com o consumidor não termine nela mesma, mas possa se estender para ações de marketing, de comunicação na internet. Eu tenho um amigo que é um especialista em embalagem também, acho que muitos aqui conhecem, o Álvaro Azanha, e nós trabalhamos juntos num projeto durante um tempão, e esse projeto, quem quiser conhecer, está no SlideShare, chama PECScan. É PECScan tudo junto. Entra lá no SlideShare, tem um PowerPoint explicando. O que é o PECScan? O que é o PECScan? É um checklist, é a análise dos pontos críticos da competitividade de uma embalagem em relação aos seus concorrentes. Os pontos críticos que precisam ser analisados, porque assim, ó, depois que desenhou a embalagem, fez a embalagem, tem que pôr do lado dos concorrentes e analisar o desempenho dela a partir desses pontos críticos. Porque não adianta nada você ter um desenho legal se ele não enfrentar e não for competitivo em relação aos seus concorrentes. Então é o que eu tenho a dizer. Fábio, agora uma coisa que é fundamental, né, que eu acho que é a paixão, né, pela embalagem. Eu acho que é uma coisa que faz com que a gente acabe procurando aprender mais, a estudar mais, a saber o que está acontecendo. E é uma coisa que eu acabei pegando essa doença, né, há mais ou menos 30 anos que eu tenho essa doença no meu DNA, porque eu adoro embalagem desde pequeno, mas é impressionante a evolução que a embalagem teve no Brasil nesses últimos 40 anos, basicamente, né? Eu lembro da minha época que eu ia no cinema, que as pessoas abriam a geladeira no cinema, né, nas casas americanas e tal, e as embalagens maravilhosas, né? A gente olhava para a nossa geladeira, as embalagens eram péssimas, né? Hoje, pode dizer que o nível da embalagem no Brasil, ela está acima ou no mesmo nível das embalagens lá fora? Bom, aqui no Brasil é o seguinte, tanto a indústria de embalagem quanto o design de embalagem do Brasil, ele tem nível internacional. A gente racha de ganhar prêmio de embalagem no mundo inteiro. Eu mesmo ganhei o WorldStar o ano passado e o WorldStar desse ano. A gente tem nível para competir internacionalmente. O Brasil ganha muitos prêmios internacionais. Só que o que a gente não tem, e aí é um problema, né? Nós não temos a cultura do design nas empresas que contratam projetos de design. Eu faço muita palestra para o Sebrae, trabalho com pequenas empresas. Você tem que explicar para as pessoas, ainda hoje, a importância que tem a embalagem para o negócio dela. Muitas empresas não percebem isso, não dão à embalagem a atenção que ela merece, não investem em embalagem, etc. E também o fato do Brasil não ser um país assim, que a maioria dos consumidores são consumidores de alta renda, a gente muitas vezes não tem recursos para produzir aquelas embalagens mais sofisticadas que a gente vê lá fora. Então, o nosso principal recurso é a criatividade, né? É tentar fazer o melhor que a gente consegue com os recursos que a gente tem. Mas isso já colocou o Brasil num patamar, eu viajo sempre e não perco uma oportunidade de ver supermercado onde eu vou, né?
O nível do supermercado aqui no Brasil já está muito bom. E o design de embalagem, eu tenho visto... Eu sou júri de alguns dos concursos, de alguns prêmios de embalagem, né? Então, eu acompanho esse trabalho. O trabalho dos designers aqui do Brasil já está bastante bom. Eu posso dizer que nós temos nível internacional. Eu queria vou aproveitar para fazer, então, algumas perguntas que o pessoal tá fazendo aqui. Eu tenho uma aqui que é da Água Mineral Aldebaran. Como inovar minha embalagem, que é muito tradicional. Ele faz garrafão de 20 litros de água mineral. Sim. Então, na verdade, existe alguma inovação? Eu tenho visto algumas, eu queria que você respondesse, mas eu tenho visto até na própria embalagem dela. Não, Você sorteou um livro, o meu livro na live anterior, que é o Inovação na Embalagem, Método Prático. Ali está explicadinho, passo a passo, como inovar na embalagem. E o ponto fundamental é que esse livro, ele tem uma metodologia que é assim: como inovar na embalagem a partir da percepção de valor do consumidor. Então, eles têm que perguntar para os consumidores que utilizam essas embalagens qual o valor que eles percebem nela, porque aí vão encontrar uma série de insights que pode ajudar, porque não adianta a inovação só por ir fazer coisa diferente. A inovação, ela precisa trazer algum valor que o consumidor percebe. Então, qual é o valor que o consumidor percebe nesse tipo de embalagem que eles estão usando? Muitas vezes vão descobrir coisas assim, surpreendentes. Tem que conversar com o consumidor. Mas aí, ali tem uma maneira de perguntar, um jeito, uma pesquisa, né? Na Embala Nordeste do ano passado, a gente tinha algumas empresas de garrafão, e eu vi duas coisas bacanas, que para mim foi super novidade. Primeiro, que era a tampa de rosca, e segundo, que era você segurar uma alça para segurar o garrafão. Eu achei super bacana. Talvez não fosse uma senhora de uma inovação, mas até aproveitando um pouco isso, às vezes uma inovação, uma novidade, não é uma coisa lá da NASA. Não é da NASA. Da NASA, né? Não é da NASA, né? O pessoal acha que inovação tem que ser da NASA. O método que está nesse livro, ele diz duas coisas. Você precisa dar a categoria para entender diferente do que precisa ser feito. Porque se você não fizer algo diferente, também não adianta nada. Precisa ser diferente. E para ser diferente, você precisa estudar a categoria para entender diferente do que. E dois, precisa trazer algum valor que o consumidor perceba. E para encontrar esse valor, tem que perguntar para o consumidor. É basicamente isso. Vou falar um pouco sobre matéria-prima, porque existe sempre uma pergunta sobre matéria-prima, tem bastante gente aqui de matéria-prima. Aliás, eu queria dar boas-vindas para a ABICOM, que é a Associação de Biopolímeros, que está aqui presente, os docentes do curso de Engenharia de Materiais de Sergipe. Seja bem-vindo, pessoal de Sergipe. Eu queria passar uma pergunta do Aguinaldo Lorente. Ele pergunta, no novo normal, qual a matéria-prima mais adequada para a embalagem? Difícil essa, hein? Não é difícil nada. É o seguinte, não existe matéria-prima mais adequada para a embalagem. Como eu disse, cada produto concorre numa categoria, cada categoria tem história e tudo. Todos os materiais competem pela participação nas categorias. Então, se algum material pretende aumentar sua participação no mercado, ele precisa entender em quais categorias ele poderia participar e o que é que ele tem para oferecer para essas categorias que ele está elegendo como target. Tá? Todo mundo vai encontrar uma série de opções. O que esse novo normal aí está trazendo para nós são duas coisas importantes, tá? A primeira é que as pessoas que puderam, houve correria no supermercado, as pessoas vão daqui para frente manter pelo menos um pequeno estoque em casa. Ninguém vai deixar a prateleira de casa vazia, né? Embalagens que são mais fáceis de estocar, que favorecem a estocagem, que incentivem esse tipo de coisa com
comunicação na embalagem, que aumentem o shelf life dos produtos, são as embalagens que vão conseguir oferecer alguma coisa nova nesse novo cenário. E a outra coisa é o seguinte: o principal valor que o consumidor percebe na embalagem é a beleza. Beleza para o consumidor é valor, não é futilidade. Então, nesse novo cenário pós essa tragédia, essa desgraça que está acontecendo com a gente, é que as embalagens vão precisar levar uma mensagem de esperança, tá, gente? As embalagens vão precisar levar alegria, ser mais alegre, não, assim, ó, mostrar que esse tempo foi superado e que a vida continua, tá? Então, acho que essas duas coisas são importantes para serem lembradas. Ok, você sabe, né, a gente realiza a feira Embala Nordeste, na região Nordeste, já faz praticamente 15 anos, né? E esse é um trabalho que a gente vem fazendo, e já estamos agora, vai ser o segundo ano no Ceará, exatamente porque a gente entende que a tecnologia e a inovação está presente no Brasil como um todo, né? E a gente entende que o negócio local cada vez mais é fundamental para as regiões, para os municípios e para os estados, né? Eu tenho uma pergunta aqui do Mozart, da gráfica cearense, lá de Fortaleza, e ele fala que o principal, principalmente no segmento de embalagem de papel cartão, sabemos que o Nordeste recebe um grande abastecimento das gráficas do Sul e Sudeste. Daí ele pergunta, né? As gráficas daqui têm dificuldades para chegar com seus produtos aí. O que você poderia dizer para aquelas empresas que têm uma tecnologia maravilhosa, tecnologia de ponta, compatível com aquelas que tem no Brasil inteiro e no mundo? O que eles podem fazer para chegar mais aqui no mercado do Sul e Sudeste? Bom, em primeiro lugar, as gráficas do Nordeste, pelo menos as que eu conheci, são boas gráficas, têm bom nível e podem competir perfeitamente na sua região sem problema nenhum. Essas gráficas têm uma vantagem competitiva extraordinária, que é o ganho logístico, porque o frete realmente é um problema muito sério no Brasil. Então, minha recomendação é que esse argumento seja utilizado em favor das empresas locais e que as gráficas, essa é a minha recomendação para as gráficas de maneira geral. As gráficas, elas não podem estar só preocupadas em vender em serviço gráfico, embalagem, etc. Elas precisam ajudar o negócio dos clientes dela, elas precisam se aproximar dos clientes e levar sugestões, entender como o cliente está competindo e assim por diante. Uma das coisas que eu falei aqui que pode ser usado, e as gráficas precisam fazer estudo de campo. Elas precisam ir a campo, olhar as embalagens que elas estão fazendo para os seus clientes e fazer a seguinte pergunta. Aliás, essa pergunta, gente, é fundamental para todo mundo, tá? A embalagem do meu cliente é melhor, pior ou igual à embalagem dos concorrentes dele? Se perceber que a embalagem do seu cliente é pior que as embalagens do concorrente, precisa acudir imediatamente, a gráfica tem que ajudar o cliente, ela tem que levar essa mensagem. A outra coisa é o seguinte, a grande oportunidade que tem no Brasil, e cada vez vai ser mais, são as pequenas empresas. As pequenas empresas, elas precisam de pequenas tiragens. Elas não conseguem entrar nas empresas grandes. Então, as empresas precisam baixar o portão de entrada na gráfica, sabe? Tentar desenvolver. Eu mesmo tentei contratar uma gráfica recentemente, mas a quantidade mínima não dava para o cliente que eu tinha, que era pequeno e precisava uma quantidade menor. Então esse é um ponto crítico que precisa ser atendido. Mas a base de tudo é o seguinte, a gráfica precisa estabelecer alianças estratégicas com o seu cliente. Ela não pode ser simplesmente um fornecedor de embalagem para carregar o produto. Ela precisa tomar a liderança de fazer com que essas 4 coisas que eu falei
entrem na conversa que ela tem com seus clientes, porque é o seguinte, se o cliente só utiliza a embalagem para carregar o produto, ele não faz ação de marketing, ele não está preocupado em se enfrentar os seus concorrentes no competitividade, ele não se comunica na embalagem, não faz conexão com a internet, o único assunto que ele terá para discutir com você é o preço. E aí fica difícil, tá? Porque todo mundo perde valor quando a competição vai parar no preço. Então, acho que as gráficas têm que liderar esse movimento de fazer com que a embalagem ajude cada vez mais as empresas, né? E dos seus clientes. Se nós pudéssemos, a gente ficaria aqui mais 1 hora, mas a gente vai ter que encerrar, né? Porque são 50 minutos da nossa live de hoje. A gente vai fazer outras lives aí, com certeza, o Fábio vai participar conosco. A próxima que a gente deve fazer vai ser no dia 4 de junho, onde a gente vai falar um pouco sobre tecnologia e inovação no mercado Nordeste. Vai ser uma webinar, vai ser uma coisa um pouco mais ampla. E a gente vai estar comunicando através das nossas redes sociais, que vocês nos acompanhem, para que a gente possa estar informando para vocês. Eu vou, infelizmente, Fábio, a gente vai precisar encerrar. Tem algumas perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder. Então, eu queria, em primeiro lugar... Encaminha para mim. Vou te encaminhar todas. Encaminha para mim. Vou encaminhar. Bom. Queria agradecer os patrocinadores Cliarte, a IBEMA, as revistas Embanews e Embalagem Marketing que nos ajudaram na divulgação, com todo o apoio. Quero agradecer muito mesmo a você, Fábio, que é um grande parceiro, um querido, uma pessoa que tem um valor incrível aí nesse setor. Muito, muito, muito. Dizer para vocês, por favor, nos ajudarem. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho hoje no nosso canal do YouTube. Por favor, registrem-se no canal do YouTube BMCom, só B de bola, M de Maria, COMM. E esse vídeo vai estar disponível lá. O Fábio vai responder todas as perguntas, tá? Que vocês fizerem. E eu queria passar o nome dos ganhadores, dos 2 livros. Torres Júnior, Frondelli. Torres Júnior e Frondelli ganharam cada um livro. A Jéssica Clima, Gilmara Bernardo, Orjana Santos, Zé 3 Fontinelli, Pati Silva, Gilmara Bernardo, Giovanni Xavier, Granato Paulo, Hernani Muquen, Luciano Bezerra, Sanlea Teodoro, Fernando Zarzar Pinheiro, opa, é lá da Liner, lá de Pernambuco, Samor Dortrigo, Renan Nigro e Engalim ganharam os almanacs. Nós vamos estar apresentando isso lá no nosso Instagram. Os parabéns para quem ganhou. Fábio, 1 minuto para a gente encerrar, porque infelizmente vai ter que terminar. Bom, a minha mensagem para todo mundo é, em primeiro lugar, obrigado por terem participado aqui com a gente, um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês, né? Eu sou uma pessoa dedicada à causa do design de embalagem. O design de embalagem tem uma contribuição fabulosa para dar para as empresas, mas a gente precisa vencer essa barreira cultural. Isso é um trabalho que não tem fim. E todos podem ajudar a levar para as empresas essa mensagem. O design realmente tem poder de ajudar o negócio das empresas. Fábio, muito obrigado mais uma vez. Gente, a todos vocês, muito obrigado. Fiquem em casa, cuidem-se. E eu espero todos vocês em dezembro, na Embala Nordeste, lá em Fortaleza. Mas antes disso, faremos outras transmissões. Nos acompanhem em nossas redes sociais. Muito obrigado, uma boa noite para vocês e um grande abraço. Valeu.